Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão e planejamento estratégico de sociedade de advogados há mais de 25 anos. Sou autora também de 20 livros sobre gestão legal. E esse programa, o Papo de Sócios, acontece dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no meu canal do YouTube, Lara Sellen, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a satisfação de receber o Bruno de Almeida Freitas. Ele é advogado baiano, com uma trajetória de mais de 10 anos de atuação especializada no direito previdenciário, acumula aí uma experiência prática em mais de 5.000 processos, sendo reconhecido por sua abordagem técnica, estratégica e voltada à justiça social. O Bruno também é palestrante, escritor e estrategista, destacando-se por sua visão moderna e empreendedora da advocacia. É sócio do BAF Advogados, escritório referência em causas previdenciárias, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social, e fundador do BAF Group, holding empresarial que integra soluções jurídicas, educacionais, esportivas e financeiras. Ele é entusiasta da gestão aplicada à advocacia e atua ativamente na formação de advogados e líderes e na promoção de uma advocacia mais eficiente, humana e sustentável. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou animada para saber a visão que ele tem sobre a importância da gestão legal, a BAF e o futuro da advocacia, especialmente a previdenciária. Bruno, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. Esse é um espaço assim que é quase que extensão do meu escritório, porque eu recebo as pessoas que eu admiro, que eu respeito dentro do nosso mercado, pessoas que eu sei que tenho que compartilhar. E quando eu pensei assim, vou chamar o Bruno, porque eu tenho certeza que ele tem uma bela de uma história de vida para nos contar. E sabendo como funciona o teu escritório, tua visão de gestão e tudo mais, isso se casa muito bem com aquilo que eu faço, e eu tenho certeza que quem nos ouve vai aproveitar demais essa nossa conversa. Seja bem-vindo, você está em casa. Ô, Larinha, obrigado pelo convite. A admiração é recíproca, você sabe disso. E é um prazer agregar aqui com você, contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória. Eu que sou também um entusiasta dessa parte de gestão de escritório de advocacia, então vai ser um bate-papo extremamente engrandecedor para nós dois. Muito bom. Eu costumo perguntar aqui, porque assim, quando a gente ouve o teu currículo, você está aí há mais de 10 anos no front da tua advocacia. Hoje você tem uma advocacia com algumas unidades, depois você vai falar sobre isso. Quem vê o Bruno hoje fala, nossa, o Bruno já, né, chegou assim na vida, né? Já aconteceu tudo assim. E eu sempre gosto de honrar o passado, porque nós somos fruto de uma série de decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida toda, né? Então eu queria que você voltasse no Bruno estagiário, ou antes até de ser estagiário, para você contar como é que foi essa história, como é que o direito entrou na sua vida, por quê, enfim. Como é que foi isso? Com certeza, Larinha, entender o passado é a gente fazer uma construção boa para o futuro, né? E saber também de onde veio, manter os pés no chão, eu gosto muito disso. No início, eu fugi muito do direito, né? Fugi bastante, apesar de ter essa predisposição para me comunicar bem. Eu sempre fui uma pessoa de bom relacionamento com os meus colegas, desde a fase do colégio, mas era algo que eu tinha medo, eu não conseguia, não entendia o porquê. Então, primeiramente, eu fui fazer engenharia de petróleo, que era algo que era considerado uma profissão do futuro, um boom do futuro. E no terceiro semestre, até o terceiro semestre, eu saí de uma prova muito estressado, porque o cálculo era muito difícil, não era minha praia, apesar de eu ter feito a loucura de partir para isso. Eu cheguei em casa e falei, minha mãe, eu não faço mais engenharia, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas vou me encontrar. E minha mãe ficou muito preocupada, porque apesar de eu ter sido um bom aluno no colégio, eu não era muito disciplinado. E por muito tempo, porque eu sou diagnosticado com hiperatividade, eu começava muita coisa e não terminava. Então minha mãe ficou com muito medo de ser mais um projeto que não iria se acabar. Mas eu prometi a ela, falei, não, dessa vez nós vamos finalizar isso daí. E aí eu entrei no curso de Direito. Meu pai era advogado, mas eu não tinha uma boa relação com ele.
Mas meu pai não é uma referência da advocacia, entre aspas, para mim, porque meu pai sempre foi advogado seletista de um hospital. Talvez essa também tenha sido uma das coisas que me fez fugir da advocacia, que era não seguir os mesmos passos dele. Aí as coisas foram acontecendo, então eu me encontrei de fato no direito logo no início, e as coisas foram caminhando. Eu comecei a estagiar muito cedo, no segundo semestre logo, e caí no escritório de previdenciário, que hoje é a minha atuação principal, e lá tudo começou com uma belíssima história de amor com o direito, né? Muitos professores, por me virem se destacar em sala de aula, porque eu já conhecia muita coisa de processo, muita coisa de direito material, sempre me ofertavam vaga de estágio, mas eu acabei ficando nesse do início até o fim, realmente, porque eu tinha uma identidade com aquele propósito que o escritório tinha para si. E foi muito difícil, muito mesmo. E minha mãe só tem eu de filho, no caso, pela parte dela, e eu fui filho de mãe solteira, então foi muito difícil, difícil demais. Minha mãe deixou de trabalhar realmente para poder cuidar de mim, e a gente fez essa aliança, esse compromisso de que eu tinha que dar certo para poder tirar a gente da lama realmente, porque era uma vida muito difícil. Não passamos fome, mas foi muito difícil. Para você ter noção como era difícil, logo no finzinho da faculdade eu tinha uma moto e aí chovia muito em Salvador às vezes, e eu só tinha um sapato social, então chegava em casa com o sapato molhado, minha mãe enxugava no secador para que no outro dia eu pudesse trabalhar no estágio. Então isso a gente nunca esquece, porque hoje eu posso comprar 1.000 pares de sapato, mas eu nunca esqueço daquela cena. Então foi uma aliança que a gente fez, um compromisso que a gente fez, e bem antes de me formar, eu já estava angariando clientes, porque eu sabia que eu tinha teto de limite, que era o limite de me formar para minha pensão acabar. Então, eu já comecei a pegar cliente, fazer parceria com advogados, descobri que eu podia, acompanhado, assessorado por um advogado, eu poderia praticar todos os atos do direito. Então, eu fui correr atrás. Então, já me formei com 75 clientes, mais ou menos. Então, isso já foi uma alavancada para mim. Então, eu não comecei buscando cliente, eu já comecei com clientes, e isso já foi se retroalimentando ao longo do tempo. E os primeiros anos da advocacia foram muito difíceis. Eu fui para a guerra sozinho, literalmente. Cara e coragem. Pensei no que eu iria fazer, que era advocacia previdenciária. E eu não tinha dinheiro quase nenhum. Eu só tinha um dinheiro guardado, que era R$ 5.000 de uma indenização que eu ganhei contra a faculdade, porque eles negativaram meu nome devidamente. Só deu para comprar 2 cadeiras para que o cliente sentasse, uma cadeira para eu sentar, uma mesa e mais nada. Pronto, era isso aí. Meu momento de trabalho, meus instrumentos de trabalho eram esses. E eu fui para o subúrbio de Salvador, que era um local que eu teria contato com esse tipo de cliente. Então, eu não fiz o movimento de muitos colegas meus que foram para locais bonitos. Eu não tinha nem dinheiro e nem fazia sentido para aquela realidade naquele início. Então, Deus foi me conduzindo dessa forma de pensar o seguinte: não vá pela sua vaidade, não se destaque pela sua vaidade, se destaque pelo que o cliente precisa. E era muito cômodo para o cliente. O cliente muitas vezes fazia o movimento de vir até o centro e não estava indo mais, porque estava me encontrando lá. Então, uniu e casou com tudo isso. Eu não tive referências profissionais de empreendedores, mas algo dentro de mim dizia que não o concurso, sim a advocacia, você vai vencer, você vai vencer. E eu fui plantando um dia após o outro, errando, caindo, levantando. E hoje a gente já temos já 11 anos de advocacia, um escritório que tem atuação hoje no Brasil inteiro, literalmente todos os estados da federação. Nós temos duas sedes, né? Uma em Salvador, outra em Fortaleza. Então, é algo que, quando eu olho para trás, eu digo, pô, foi tão difícil lá atrás, mas valeu tão a pena hoje, assim, acreditar no projeto, estudar, não passar por cima de ninguém, fazer parcerias com as pessoas certas, me decepcionar também, que todo mundo vai se decepcionar, mas não ficar com isso preso dentro de mim, eu libertei isso. Inclusive com meu pai também, a gente fez as pazes antes dele falecer, foi muito bom para mim, para minha carreira e para mim como pessoa, e as coisas foram acontecendo. Então hoje eu digo que a responsabilidade lá atrás era muito menor de erro, né? Hoje é muito maior porque a gente tem muitas vidas por trás. Hoje Sem já são, dúvida. hoje já são Sem 2.000 processos ativos, atuação em mais de 5.000 processos, hoje já são 12 pessoas no escritório, então a gente já tem uma cara diferente, né? Então, minha história é mais ou menos isso aí. E é curioso porque, assim, quando a gente está fazendo planejamento, ou quando a gente está realmente montando
um escritório novo, né? Não está nada definido. Você tem algumas ideias, você tem alguns feelings ali, então você cai de paraquedas num escritório previdenciário sem muito planejamento. Você estava buscando um estágio, você está ali novo, novo na academia, nem formado tá, não tem aquela experiência anterior. E de repente você fala, nossa, isso aqui fala comigo, né? É uma área que fala comigo, que eu gosto, que eu quero fazer, alguma coisa te responde. E eu te digo assim, que a necessidade move, né, Bruno? Uma necessidade que ela vem de várias maneiras, né? Você tem a necessidade financeira, você tem a necessidade de ser útil, você tem a necessidade de fazer, né? Então, alguma necessidade dentro de você te move. E aí tem uma frase que eu gosto de repetir muito. Não sei se você já leu aquele livro do Viktor Frankl, O Homem em Busca de Sentido. Não, Cali, não. Se não leu, Mas já, mas já ouvi falar muito. e quem está nos ouvindo aqui, se não leu, eu recomendo a leitura, porque nós não vou contar a história toda aqui, porque eu vou deixar vocês, né, sem nenhum spoiler, mas tem uma frase que o Frankl fala, ele é um psiquiatra alemão, um psiquiatra austríaco judeu que foi preso em Auschwitz, já psiquiatra. Então ele começa a fazer várias observações ali do porquê que as pessoas umas resistiam, outras se entregavam, enfim, a tese dele passa por aí, né? Uma vida muito dura nesse sentido. E ele fala, ele tem uma frase do Nietzsche que ele puxa para o livro, que ele fala o seguinte: quem tem por que viver suporta qualquer como. Com Então é certeza. meio isso, assim, né? Quando a gente faz, eu gosto de fazer esse retrospecto, porque, óbvio, né? Um bom trabalho faz a gente. Eu digo que dinheiro é consequência, né? Quando você faz um bom trabalho, é como uma consequência, não precisa se preocupar tanto, ele vai vir, porque o foco não é ele, o foco é o bom trabalho. Mas é isso, né? Quando você tem um porquê. Nossa, eu quero ser advogado, alguma coisa me diz aqui que eu não quero ser empregado, eu quero empreender, não sei por quê, mas esse é o meu porquê, né? Eu quero trabalhar em direito previdenciário e meu cliente está na periferia, ele não está no centro de Salvador, ele não está nos bairros, ele não está ali no caminho das árvores, não está ali. Meu cliente está aqui, Exatamente. né? E aí esse porquê faz o suportar qualquer como, né, dessa dureza do início, com uma cadeira, duas para atender e uma mesa, e é isso, né? E, inclusive, Laia, puxando esse gancho aí que você trouxe, os meus chefes do estágio, eles falavam para mim que eu tinha perfil de dono. Eles já sabiam disso. Então, isso também já era algo que eu carregava dentro de mim, porque eu me destacava no estágio. Eu fiz um excelente estágio, eu fiz uma excelente faculdade. Não foi difícil passar no OAB para mim no nono semestre. Isso não é modéstia, porque não foi difícil mesmo, porque eu fiz um bom curso, uma boa faculdade, e um bom estágio. E eu queria beber cada vez mais da fonte daquilo que eu queria ser no futuro. Então, o estágio, eu ficava 12 horas no estágio sem uma remuneração a mais, tranquilamente, porque eu queria beber cada vez mais daquilo, para que aquilo moldasse em mim e eu não esquecesse quando eu estivesse atuando. E foi uma escola assim excepcional para mim. Foi fantástico. E é curioso você puxar isso, porque assim, você convive com muitos advogados, seja no teu escritório, seja nas tuas mentorias, porque você faz também um trabalho de auxiliar advogados que também estão meio perdidos ali naquele começo. Depois você vai me contar um pouco mais sobre esse teu projeto. E o espírito empreendedor, ele não está em todo mundo. Isso é uma coisa Não muito mesmo. curiosa de observar, porque tem a ver com a tua visão de mundo, com a tua coragem, com a tua capacidade de, nem a capacidade, a tua fome de risco. Tem gente que não tem fome de risco, tem gente que tem medo. Não, não vou dar um passo, não vou contratar uma pessoa, porque eu tenho medo que eu não vá conseguir pagá-la. Isso tudo trava o empreendedor, né? Quando, na verdade, para empreender, você fala: bom, eu acredito no projeto, vou contratar três pessoas aqui, nós vamos dar conta, e daqui a pouco vamos contratar mais três e vamos dar conta. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Como é que você vê isso? Bom, Leia, com certeza. Para mim, por exemplo, eu também passei por essa fase
de ser eu empreendedor. Eu fui muito tempo empreendedor porque eu não tinha referências, como eu te falei, de profissionais ao meu lado que tivessem empresas. Eu tive um tio que era minha referência, mas ele era um grande dirigente de uma multinacional, mas não era empreendedor, ele era um intraempreendedor, não era o caso de assumir os riscos do negócio. Minha mãe, ela sempre foi aguerrida no sentido de vender muitas coisas, então ela não ficou parada no tempo, isso foi algo que me motivou. Eu também fui vendedor de loja muito tempo, só que eu não tinha ninguém com quem trocar ideia e foi realmente na cara, coragem, coração e aprendendo. E aí eu fui eu empreendedor durante uns 3, 4 anos. E aí chegou o momento em que tinha muito processo, muita demanda, muita audiência, as coisas começaram a degringolar realmente. E aí eu comecei com a secretária, essa secretária começou a fazer direito, ela virou estagiária, e aí veio minha sócia, mas primeiro veio como associada, e em seguida a gente foi conversando, dialogando e montando equipe, e teve equipe que não deu certo, quase ninguém, demitimos todo mundo e recontrata outras pessoas, e vamos fazer curso, vamos fazer imersões, vamos entender. E hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer cultura empresarial para poder, de fato, reter talentos, para você ter noção do que é uma retenção de talentos, né? A gente teve um incidente mínimo de uma colaboradora que ficou chateada com a situação lá, e o próprio colega dela ficou chateado com ela porque fez assim, não é justo com o escritório essa sua chateação, porque eles promovem tanta coisa boa para a gente que isso seu é muito pequeno perto do que eles fornecem. Então, foi justamente, eu falei, cultura. Tá tudo certo e se encaixando. Então, a gente se profissionalizou, né, Clara? Essa é a grande questão. As pessoas hoje não querem se profissionalizar. Elas querem sair da faculdade e já ganhando rios de dinheiro não vai acontecer em profissão nenhuma mais isso daí. Isso talvez aconteceu com alguém que já tinha uma cartela de clientes já pronta para receber, e mesmo assim não é fácil estar gerindo e retroalimentando. E as pessoas precisam entender que a vida é feita de construção, de degraus, de quebrar degrau da escada, você volta 3 passos, avança 10 para frente, e com resiliência, com coragem e realmente acreditando naquilo, aquela fé interna, é que você realmente muda o panorama, mas sem esquecer de se profissionalizar, porque existe muita gente igual hoje, então a gente tem que se destacar. E hoje, nós estamos todos imersos dentro de um universo de redes sociais, então dá para a gente observar muito esse movimento que você está falando, de uma necessidade muito grande de mais faturamento, e que esse é um ponto, né? Captação, o marketing, com esse objetivo de dobrar faturamento, triplicar faturamento, algo assim sem uma preocupação necessariamente ou parelha, vamos pôr assim, com a entrega, com o trato do cliente, que é o que vai fazer a sustentabilidade desse faturamento, porque senão é um faturamento e acabou, e o cliente vai ter uma experiência ruim com o escritório. Então, essa profissionalização e que, nossa, eu fico eu fico batendo palmas, porque essa é uma luta nossa de falar assim, olha, um escritório, o empreendedor jurídico, né, o advogado empreendedor, o advogado que está à frente de uma responsabilidade desse tamanho, se ele não entender tudo que está em jogo dentro da advocacia dele, e aí você trouxe um ponto fundamental, pessoas linkadas à cultura, e cultura aí linkada a uma série de questões ligadas a essas pessoas, né? E a produção jurídica para fazer a entrega, porque alguém confiou em você cegamente, que é o cliente faz isso. Sem Quando ele dúvida. assina uma procuração ali, ele não sabe qual vai ser o resultado, e se o profissional não for muito assertivo e errar, ele só tem uma chance de errar, né? E aí você pode prejudicar aquele cliente. A própria formatação de honorários e tudo mais, o financeiro. Então, tudo isso faz parte dentro desse contexto de ser empreendedor. Então, só ficar atrás de faturamento faz um escritório capenga, realmente, né? Não tem como. Concordo contigo. Hoje nós estamos nesse mundo também de glamorização, que é um perigo muito grande para jovens advogados. Eles acham, já tem advogado defendendo que honorários mais altos
foram advindos de um carro melhor que se comprou. Isso não existe, eu não sou adepto disso, não estou dizendo que as pessoas não devem ter coisas boas, esse não é o ponto. O ponto que se diferencia é a sua qualidade, é o seu potencial, é o problema que você resolve do seu cliente. Não adianta nada ter uma Porsche e não resolver o problema dele, ele vai se sentir chateado, ele não vai ser aquele cliente que vai propagar o seu trabalho. E nesse mundo de hoje, a gente tem que se alinhar a referências de pessoas que falam verdades, né? Eu sempre pautei a minha advocacia, principalmente na mentoria, com verdades. E também, eu estava dando aula quarta-feira e a gente pegou o manual jurídico que a gente fez, eu aprendi no seu livro a fazer esse manual jurídico, que era um manual de trabalho sobre os fluxos de trabalho do escritório. Nós fizemos isso em 2021. E o pessoal ficou impressionado como o escritório era pequeno e organizado. Eu falei, por quê? Primeiro, eu busquei com a melhor, ainda falei assim, li todos os livros dela. Segundo, eu me profissionalizei. E terceiro, minha mentalidade era de gente grande. Eu era pequeno, mas eu sabia que ia evoluir. Então, eu não fiquei esperando a evolução chegar para me capacitar. Então, meu manual jurídico, ele foi se adaptando, serve até hoje, a gente usa de outra forma, mas lá atrás, mesmo pequeno, já era muito organizado, muito ciente do que era cada passo que cada pessoa fazia, e isso fez uma diferença muito grande. Eu acho que esse ponto que você está trazendo, porque muitos podem realmente concluir assim: ah, eu sou um escritório pequeno, então eu não preciso disso ainda. Quando na realidade você constrói seu escritório grande, seja o grande o que for, porque tamanho não é documento, né? A gente não está falando disso, mas assim, esse segundo degrau, esse segundo nível, ele é construído no hoje. Então, você quer uma equipe maior, melhor, é melhor você tratar suas duas, três pessoas que você tem hoje ali, que você consegue sentar em volta de uma mesa, vai todo mundo almoçar junto ali, não, né? Começa a tratar ali, fazer o seu laboratório ali, porque se você cresce sem isso, você escala o problema. Esse é um Perfeito. outro ponto. Estou desorganizado, eu não sei como é que eu guardo meus processos, como é que eu categorizo, como é que começa, como é que desenvolve, como é que termina. É tudo meio que cada um faz de um jeito. Ah, você teve a oportunidade de colocar mais 100 processos na tua carteira? Pronto, escalou o problema. Eu já não sei prazo, eu já não sei como é que está funcionando, o que que eu estou entregando, eu já estou acordando de madrugada, a saúde do sócio já vai degringolando, porque se ele tiver um mínimo de responsabilidade, ele vai ficar angustiado, fala, meu Deus do céu, o que será, será, será? Então, esse ponto que você trouxe, é, e aí, hoje, a gente está vivendo um mundo magnífico, na minha forma de enxergar. Com certeza, sem É dúvida. assim, tem gente que fala, meu Deus do céu, como era bom quando a gente carregava processo no braço. Nunca, nunca. Não, Era não. péssimo. Hoje, para quem quer profissionalizar, não tem dinheiro, não tem, né? Você tem onde buscar. Hoje eu falo para os meus clientes, eu falo, olha, tá todo mundo discutindo, e aí eu quero a tua opinião também, a IA jurídica. Se pode, se não pode, se vai alucinar, se não vai, se vai inventar jurisprudência, se não vai. Esse é um ponto. Agora, quando a gente está falando da gestão, tem muita coisa que pode ser feita via IA para organizar esse meu escritório, para fazer com que, assim, não, peraí, deixa eu pensar como é que a coisa funciona. O meu vídeo está travando. Como é que a coisa Mas funciona? o áudio está 100%. Como é que o meu financeiro funciona? Então, assim, hoje é o melhor dos mundos, assim, não tem desculpa hoje, Bruno, para um escritório pequenininho, não está minimamente organizado nas bases, né? Eu queria a tua opinião, como é que tem sido o teu uso com relação à IA? Como é que funciona isso dentro do escritório? O controle que você faz dos teus advogados, pode, não Perfeito. pode? Essa é uma discussão importante para nós, né? Com toda certeza. Hoje, eu acredito que houve uma democratização do canal de aquisição de cliente. Quando você tem redes sociais favoráveis e você não, em tese, não paga nada para aparecer, você pode viralizar em um momento ou outro, enfim. Hoje, o pequeno consegue acessar o cliente, que antes era muito mais difícil porque os grandes entravam em destaque. E isso é natural. Sobre a IA,
Eu sou um entusiasta da IA e utilizamos bastante. Porém, a IA ela resolve 90% dos problemas, mas o ser humano ainda está participando dessa transição ainda e precisa também se capacitar. No escritório, a gente já usa para fim de gestão, mas como eu uso? Eu tenho líderes em meu escritório, certo? Que a gente chama de setor tático. O setor tático faz a ponte entre o operacional e a liderança estratégica, que somos nós os sócios. Então, tudo que de uso da IA passa por esses líderes, que são pessoas mais capacitadas, para poderem estar avaliando o uso, se foi correto, e verificar e aferir a qualidade também do que foi produzido. Porque não é simplesmente fazer IA sem conferir. O produtor ele passa de ser produtor e se transforma em revisor. Não é simplesmente fazer e entregar e pronto. Ele vai ter que revisar aquilo. Óbvio que ele vai ganhar em produtividade, mas é preciso fazer toda essa revisão, porque a IA ela tem os seus poréns, né? Como é a IA generativa, às vezes ela tem vida própria. Então, se eu não confiro isso e regulo ela, ajusto ela, vai sair coisa ruim e o nome do escritório que vai estar lá no judiciário. Então, aqui no escritório, a gente cria os nossos prompts para a produção jurídica. Então, as IAs não são abertas para a internet, a gente junta as legislações corretas, pertinentes àquele processo. Então, inicial de BPC, por exemplo, vai estar lá a Lei 8742, a gente vai juntar o RE, que teve repercussão geral do STF sobre critério objetivo econômico. Então, a gente pede para a IA não buscar a internet, não inventar jurisprudência, não inventar informação que não existe e reproduzir aquilo que está ali para ela. Então, obviamente, eu consigo blindar um pouco mais o meu trabalho. E sobre a digestão, nós temos aqui para otimização de relatórios financeiros, otimização de relatórios da controladoria dos indicadores que a gente tem, quantidade de sentenças procedentes, quantidade de sentenças improcedentes, clientes que entraram. Então, essa otimização para fazer comparativos com outros meses. A gente tem de prestação de contas que faz isso em 1 minuto e 30 no máximo, já com as fórmulas de cálculo correspondente aos contratos, coisa que a gente levava um dia para fazer de 15, 20, 30 clientes, hoje resolvem em no máximo 15 minutos. Então, veio para trazer mais produtividade e, junto a isso, qualidade e assertividade. Mas tem que ser, o seu uso tem que ser feito de forma capacitada, não pode ser feito de forma aleatória, porque você pode incorrer em uma falta grave. Em uma falta grave para o judiciário, nós tivemos um caso aí, inclusive, que foi uma falta grave proposital, a pessoa inseriu informações indevidas na IA e vai ter que responder um processo administrativo e ficar suspenso 90 dias, não é legal. Sem dúvida. E a gente está nesse. Eu falo que a gente está nessa ascendente da curva de aprendizagem, porque a gente não sabe ainda tudo que vem pela frente, né? É, a gente teve esse ano, o grande ano do cloud. Ano passado ainda era ChatGPT e outros. Então, assim, a gente não sabe o que que vai ser ano que vem, qual é a próxima fronteira aí de tecnologia, né? E eu enxergo assim, eu concordo com você. A IA é como se ela fosse o teu estagiário, um bom estagiário, um estagiário muito competente para fazer algumas coisas, mas como todo bom estagiário, ele não entrega trabalho final. A responsabilidade do trabalho segue na mão ou do advogado responsável ou do gestor que estiver usando para fazer análise financeira, por exemplo. Eu não vou aceitar tudo que ela está me dizendo, mas talvez ela me abra os olhos para alguma coisa que eu não estava vendo. Então, ela tem que servir para isso, né? Para ampliar minha capacidade. Mas é isso. É estagiário, tem essa Concordo. alcunha e eu preciso botar minha responsabilidade para funcionar, né? Muito bom. Excelente. Me conta um pouco, hoje, então você falou que você está em Salvador e está em Fortaleza com a tua equipe. Conta um pouco do escritório, os rituais de vocês, o que que vocês fazem, como é que é a gestão assim no dia a dia? Como é que é isso, Bruno? Lara, eu, lendo seus livros, observei também, entrando nas empresas, que os donos não estavam no front, né, na frente dos seus empreendimentos. Ricardo Almeida não vende as roupas das lojas, são os vendedores que vendem as roupas de Ricardo Almeida, mas vendem com qualidade.
Então eu falei, por que não? Porque o escritório de advocacia não pode ser tratado como tal, como uma empresa que tem setores, que tem responsabilidades, que cada um vai, de fato, assumir o seu papel para a coletividade, para o todo sair da melhor forma. Porque o sócio precisa pensar em crescimento. É como eu costumo dizer, a gente delega o funcionamento do escritório, mas o crescimento a gente não delega. O crescimento é nosso, é atribuição nossa. E para que a gente cresça, a gente tem que reavaliar vários pontos. Como é que estão os canais de aquisição dos nossos clientes? Estão bons? A gente pode melhorar alguma coisa? Como é que está a experiência do cliente? Como é que está essa questão de andamento de processo? Então, os prazos, como é que está a produção? Está atrasada ou não está? Não pode, em hipótese alguma, imaginar a perda de prazo. Então, a gente vive muito isso. E lá no escritório, a gente tem uma estrutura em que os dois sócios, eles são, eu parto para a área do comercial pela minha facilidade com isso, e sempre fui assim, sempre fui um bom fechador de contrato desde o meu estágio, um bom vendedor, então a gente permaneceu potencializando o que há de melhor em cada sócio, para que cada um entregasse o melhor. Então, não sou uma pessoa tão organizada assim, então por isso que minha sócia funciona melhor na controladoria, que é um setor de fato, que exige uma organização maior. Eu sou um cara muito dinâmico, muito de fazer acontecer, então as vendas para mim é o melhor setor. E abaixo disso nós temos o setor tático do escritório. Nós temos gerentes da produção jurídica, que são pessoas que tratam das análises de acordo, por exemplo, análise de sentença, coisas maiores, cálculos de execução, e são aqueles responsáveis por tratar a qualidade também do operacional. Em seguida, nós temos os operacionais também que entregam, que metem a mão na massa e fazem toda a demanda. Aprendi também com você a implementar minha controladoria muito cedo e também fomentar o setor a ponto de que tirei dos meus setores técnicos as funções não técnicas e passei para a controladoria. Quando eu fiz isso, nossa produtividade decolou, porque meu produtor não entra em contato mais com o cliente para pedir um documento. É a controladoria que entra e passa para ele. Ele não protocola, é a controladoria que faz. Então a gente foi mapeando isso e isso nos deu uma melhor produtividade. Inclusive, é o setor que eu tenho, que em tese é mais inchado, lógico, mas também ele deu folga para os outros serem menores. Então, essa foi a grande vantagem. Um outro ritual que a gente tem mensal são os eventos de cultura. Evento de cultura é um evento que a gente tira pelo menos um sábado do mês para reunir os colaboradores em um ambiente, às vezes não empresarial ou até empresarial, para tratar de assuntos variados, para tratar, às vezes, de números do escritório, para mostrar que cada um é responsável por um tijolo que está sendo colocado ali, que embora, obviamente, o sócio fundador receba mais, mas que todos eles recebem algo proporcional, ou seja, todos comem bolo com recheio, apesar da fatia do sócio ser maior. E esse evento de cultura é um evento muito agregador, é um evento que as pessoas realmente se reconhecem. A gente faz dinâmicas também, dinâmicas, por exemplo, para melhorar a comunicação. A gente fez uma dinâmica uma vez que eram regras que eram completamente antagônicas para demonstrar, e ninguém conseguiu fazer, para demonstrar que a má comunicação desemboca em um problema muito maior. Então, que a boa comunicação precisa existir dentro do escritório. Eles aprenderam isso a elevar também, Lara, novos líderes, elevar novos protagonistas dentro do escritório. Então, eu já fui uma pessoa que no início tive a minha vaidade, óbvio, não descarto isso, mas hoje em dia eu sou um advogado de bastidor, estou, de fato, colocando meus líderes para poderem crescer. Ano que vem um projeto de novos sócios de serviço no escritório. A gente teve uma rodada de venda esse ano, você participou disso. E a gente vai ter no ano que vem sócios de serviço para complementar essa gestão, porque a intenção é realmente crescer e não é aquela questão, vou te colocar como sócio para evitar processo trabalhista, não. É aquela situação, eu quero você como sócio porque você agrega. Eu quero você como sócio porque eu vejo crescimento em você e o seu crescimento vai colaborar com a banca. Então, são convites estratégicos para que eu possa ter olhos, braços e pernas em vários lugares e de pessoas que são confiáveis, porque eu sozinho não dou conta. E eu percebi isso muito cedo. Dividir muitas vezes, sobretudo nessa nossa estrutura, é multiplicar. E deu certo, né? Vem dando certo. Perfeito. Eu acho que
Isso é uma visão assim que você com 10, 11 anos de estrada no teu escritório, e essa é uma questão assim, eu sempre digo, né, que o maior aprendizado que nós podemos ter à frente de uma empresa, entre aspas, uma advocacia, é a gente se conhecer, em primeiro lugar, como líderes, né? Então, você entender que a gente vai ter fase, nós vamos ter fases. Tem a tua fase de ainda estar com o teu ego ainda sendo Moldado. esmurrado, né? É, Precisando de alguma experiência ali, até experiências ruins, para falar: opa, ele me atrapalha. Então, ele vai isso. me atrapalhar. Deixa eu dar uma tratada nele, porque eu preciso fazer um movimento que é maior do que eu mesmo, né? Então, quando você faz esse olhar, né? Eu preciso de pessoas, não são não é qualquer pessoa. Eu sei o que eu quero do meu escritório, eu preciso de pessoas que agreguem, ao negócio. Você está olhando 20 anos na frente. Perfeito. Porque é isso, né? Você está construindo lá, começando a construir aqui, e aí toda essa estrada, né, essa descoberta do que é uma advocacia profissional, trazer isso para o escritório, acertando, errando, porque é isso, uma coisa é a teoria, a outra como a gente coloca ela em prática, a gente vai aprendendo muito com o nosso jeito de fazer, um feedback que você dá para uma pessoa pela primeira vez, ele é pior do que o segundo, que é pior que o terceiro, porque a gente vai passando por uma melhoria, né? Quem está atento a isso, quem está alerta, né? Então é isso, esse planejamento estratégico inclui principalmente quem vai estar do teu lado na construção. E aí ter essa capacidade de, primeiro, ter uma humildade de poder dividir, porque dividir não é fácil, é um ato Não. corajoso, né, de sócio, com uma governança que organiza isso, para também não virar um socialismo, não é sobre isso, né? Alguém está com mais risco no seu colo. Então, isso precisa Com ser certeza. proporcionalmente entendido. E é isso, né? Essa construção que vai além, né? E, obviamente, que planejamento, falando em planejamento, vocês fazem, com certeza, devem fazer planejamento periódico no escritório, né? Como é que é isso? Com toda certeza, a gente faz planejamentos com frequência. Para o ano passado, sobretudo, planejamento de estruturação de equipe, de crescimento de equipe, planejamento de faturamento, de lucro, planejamento de quantidade de processos que a gente quer atingir, de se a gente quer realmente. Se houve um planejamento, por exemplo, em 2022, que a gente estava numa migração, se realmente apostava no escritório digital ou não. E aí eu banquei isso, eu falei, vamos virar digital. Eu acho que o caminho é esse. E aí apostamos e deu super certo. E contra resultado, você não tem nada o que falar. E todos me agradecem hoje por ter acreditado naquilo lá atrás. Eu falei, não tem outro caminho. O caminho é esse aí. Então a gente se planeja de forma constante. E além de planejar, a gente também bate os números, né? Porque as pessoas às vezes planejam, mas não fazem a conferência para saber se estão no trilho, para poder ajustar no meio do caminho alguma coisa ou algo que não deu certo. E é preciso, de fato, ter essa visão, como eu costumo dizer, sistêmica, né? O sócio precisa desenvolver isso como um todo. Então, eu já entrei 2026 sabendo que a gente iria faturar por conta do histórico do ano acima de 2 milhões e meio. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Só precisava colocar em prática as coisas. E a gente já está, por exemplo, no meio do ano já está quase lá. Então vai ser muito mais do que isso. Essa é a diferença de quem planeja e de quem de fato coloca no papel e vai monitorando esse acompanhamento. E as pessoas falam, pô, você às vezes é bitolado. Eu falo, não é não, gente, é porque a cabeça do gestor não pode parar de pensar. Vocês têm aí o ócio de vocês. O meu ócio é pensante. 7x7, é minha escala, não tem jeito. Foi o que eu escolhi, não estou reclamando com vocês, não. Isso é uma escolha minha. É o meu hobby, é o meu business, é esse daí. E eu preciso estar constantemente me reinventando. Até porque faz parte também da minha estrela de liderança. Eu não posso ser fraco para vocês, ou não tem um horizonte mais agora, e agora, vamos fechar. Não, eu tenho que chegar no início do ano e dizer assim para vocês: ó, fizemos um ano perfeito ano passado, esse ano eu quero um crescimento de X,
e não se preocupem que o salário de vocês até o final do ano está pago já com o que aconteceu no passado. Dá tranquilidade a vocês. Perfeito. E uma coisa assim que eu vejo, né, é a importância do planejamento e essa verificação contínua dos números. E aí, quando a gente está falando de números, de todos os números. Você está falando de Exato. número financeiro, você está falando de número de resultado da tua área de produção, você está falando de estratégias de marketing, o que está dando certo, o que não está, porque isso muda. A relação com o cliente muda, a forma de fazer as coisas mudam. Então, a gente, como líder, tem que estar o tempo todo falando assim, tá, isso aqui não está dando certo, vamos descontinuar isso e começar a fazer aquilo, e sem muitas certezas, né? Mas com essa predisposição de vamos fazer acertar, né? Enquanto a gente estiver aqui, a luta é essa, né? Então, hoje, o que que você acredita em termos de quais são? Lógico, você não vai contar segredo aqui, que eu sei que ninguém vai contar, né, os seus segredos, porque nem é esse o nosso objetivo. Não vou fuçar isso em você. Depois a gente conversa nós dois, é diferente. É. Mas assim, o que que você vê hoje de uma maneira geral, tá? Não necessariamente o escritório, que funciona em termos de estratégias de marketing na área previdenciária, especialmente? É, muito digital, como é que você vê isso? Eu vejo hoje, Lara, muito digital, mas a gente não pode perder também as características é, que nos levaram até aqui, né? Eu apostei no digital por uma questão de ampliar o horizonte, de fato aconteceu, que era uma escala maior. Então, hoje, o nosso cliente, ele, por mais incrível que pareça, por mais analfabeto digital que ele seja, ele está na rede social, ainda que esteja lá, não buscando advogado, mas está dentro da rede social. Então, explorar a pluralidade de redes é também muito importante. A exemplo de TikTok, a exemplo do Kawaii, o Stories do WhatsApp também é muito bom, porque o cliente não sei o que é, eles amam aquele Stories do WhatsApp e acontece, então você está se postando atualizações ali, é muito positiva. O que eu vejo também no previdenciário, eu não tenho boas pretensões previdenciárias, eu não acho que daqui para 30, 40 anos vai ser uma área brilhante como é hoje. O BPC, que era um carro-chefe para muito advogado, sobretudo que não é advogado previdenciarista de carreira, ele já vem caindo há muito tempo, sobretudo em São Paulo. Eu que atuo em nível nacional já vejo isso. O aperto está ferrenho, porque sempre que colidir com a questão de orçamento, vai prevalecer a ideia do orçamento. Então a gente já tem que se acostumar com isso. Segundo, a base está de fato achatando e o topo está crescendo, então você tem menos contribuição. Então, acredito fielmente numa próxima reforma da Previdência muito próxima, prestes a acontecer, quem sabe até pensando em contribuição de nativo para poder cobrir isso daí, ou algo de prorrogar ainda mais a data de aposentadoria. Então, pensando nisso, o escritório também já fez sua movimentação de estar bebendo em outras fontes, obviamente. Então, a gente já criou um braço da saúde, criou um braço tributário, foi criando outros braços para que justamente é, se vier a acontecer essa previsão que eu tenho, que é daqui a 40 anos a Previdência realmente não suportar, a gente não vai o escritório não vai se extinguir, né? A gente vai seguir por outros caminhos. E não podemos esquecer também nessa parte do marketing, o marketing cara a cara, porque o rural precisa do marketing cara a cara. Não adianta, a gente não pode abandonar também. Eu adotei essa minha postura do digital, mas sabendo que eu iria perder uma parcela de outros clientes. Mas tá certo, tá tudo ok dentro do meu planejamento. Eu optei por perder uma parcela e ganhar outra. Mas quem tem a capacidade e a capilaridade de atingir todos os públicos vai fazer, por exemplo, o que eu fiz no início. No início, que eu cheguei no subúrbio, eu encontrei um presente de Deus que foi uma rádio comunitária. E olhei uma oportunidade ali que não era de promoção de Bruno, vem até mim que eu sou advogado previdenciarista, não. A gente criou um programinha na rádio. Você pergunta, o doutor responde, a gente só respondia dúvidas, que é completamente legalizado pela OAB, não tem problema nenhum. E os ouvintes faziam perguntas, a gente respondia isso, gerou de alguma forma uma propagação positiva dentro da legalidade. E as velhas práticas existem. Eu acho que o digital veio para potencializar as velhas práticas, não veio para substituir as velhas práticas. Tem que gastar ainda a sola de sapato
coisa que os jovens não querem fazer mais hoje. E a gente que já está acostumado sabe que correr trecho é importante. Viajar, tá aqui, tá ali, tá outro lá. Você eu vejo todo dia, tá em um estado diferente. Mas é isso aí. É isso que a gente sabe que faz a diferença. Não tenha dúvida, porque no final das contas, sendo digital ou não, é sobre pessoas, né? Você atua Perfeito. para pessoas e ter essa capacidade de enxergar. Eu vejo algumas coisas na tua fala, assim. Primeiro, onde. Primeiro, quem é o meu cliente? Meu Exato. cliente é aquele senhorzinho, aquela senhorinha rural? As escolhas do escritório são uma. É um profissional que está se aposentando, a realidade é outra. Então, quem é o meu cliente é o primeiro ponto que eu tenho que decidir. Sabendo que se eu resolver fazer tudo para todo mundo, tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente, eu vou me perder no meio do caminho, ninguém vai me identificar como nada. Então, esse é um ponto assim importante do posicionamento, né? Quem é meu cliente? Bom, descobri que então ele é o trabalhador rural que está lá para se aposentar. Eu vou ter que fazer meu movimento. Ele lê o quê? Ele ouve o quê? Não, rede social. Não, ele não está na rede social De necessariamente. jeito nenhum. Ele não tem nem celular ou não, Motivação. É, não tem motivação para isso. Então, assim, você vai dar murro em ponta de faca se você quiser falar de trabalhador rural no Instagram. Não faz perfeito. o menor sentido, né? Então, entender quem ele é e estar disposto a chegar perto desse cliente é o primeiro passo para você poder realmente traçar a sua estratégia de marketing adequada a isso. Não é copiar o colega do lado, falar, não, deixa eu ver aqui. Eu não tenho nada a ver com o previdenciário digital, deixa eu ver o que que o Bruno está fazendo. Pois é, você pode gastar muita energia, né, nisso, né? Então, é sobre isso. E aí, uma outra questão que eu queria te perguntar, porque assim, o previdenciário ele é muito o contrato de êxito, né, Bruno? Exato. cem por Como é cento. que, como é que foi? Lógico que você deve ter gramado no começo da tua história aí, até começar a sair os primeiros precatórios, os primeiros pagamentos de êxito. Você tem que amargar ali uma dureza. Depois que a roda começa a girar, meio que ela se retroalimenta. Como foi isso? Foi bem difícil, né? Eu precisava de dinheiro também muito cedo, mas eu era sempre tive na minha cabeça que tinha que ser um bom poupador, né? Para ter alguma coisa na vida. E nessa minha perspectiva eu fui. Só que eu já tinha o quê? Eu pensei, né? A área previdenciária ela está conexa com outras áreas, obviamente. Você vai ter família, você vai ter dentro de família, você vai ter alguma coisa de interdição, curatela, divórcio, às vezes, talvez, um reconhecimento de união estável após morte, algo nesse sentido. Você vai ter consumidor em excesso também, você vai ter contratos de revisão de empréstimos bancários ou taxas indevidas cobradas e por aí vai. Ou até algo relacionado à saúde. Você vai ter provavelmente algo trabalhista também no meio. Então a gente percebe, tributário também, que às vezes o INSS cobra imposto de renda de um cliente que não tem nada a ver, a gente tem que pedir restituição. Então você tem várias áreas conexas que possuíam uma velocidade maior, não daria o mesmo dinheiro que o previdenciário, mas daria uma velocidade maior. Então, inteligentemente, eu pensei nisso. Eu falei, não dá para ser só previdenciarista, pelo menos nesse início. E aí, no início, a gente era um pouco service, tá? Não nego isso. A gente foi pegando a cara depois de 5 anos. Eu sabia que era de médio a longo prazo. Então, eu fui criminalista no início, fiz muita audiência pré-processual, precisava de dinheiro urgente e fiz muito consumidor a exaustão. Até hoje a gente faz, mas eu não tenho mais qualquer ingerência, é minha sócia que tem gerência sobre isso. Então, para mim, não é mais um peso. E a parte de previdência eu já sabia que seria a minha boutique, entre aspas, a minha galinha dos ovos de ouro. Então eu precisava tratar bem, eu precisava fomentar, eu precisava alimentar bem, porque quando saísse iria acontecer. E aí, mais ou menos uma média de 3 a 4 anos, começou a sair volumes de processos e começou a sair mensal, mensal, mensal. E de lá para cá, nunca a gente ficou um mês sequer sem algum RPV ou precatório que saísse. Perfeito. Associado a isso, a gente foi, obviamente, entendendo novas formas de cobrança também. Então, a gente não cobrava, por exemplo,
os benefícios do cliente deixava para o final. A gente acabou agora parcelando, o que dá para a gente garantir alguma coisa para pagar contas ou para, enfim, ter um dinheiro que dá aquela Um energia para que a colchãozinho gente. ali para Exato. ter o. Para que a gente possa esperar, exatamente. Então a gente foi aprendendo novas formas de cobrança no decorrer do tempo e que fez toda a diferença. E uma coisa curiosa é que mesmo com as escolhas, né, de começo de vamos fazer outras áreas enquanto a gente espera, o cliente nunca mudou, né? O cliente era aquele Nunca. cliente. Esse que é um ponto, tá? Para Exato. aquele cliente você trouxe outras alternativas para ele, um cardápio jurídico para ele poder, enfim, se precisar, estar ali, mas olhando que não, daqui a pouco a gente vai ter condições de ser especializado realmente, né? E o escritório abraçar só o previdenciário e ficar ali uma outra, porque às vezes a gente precisa realmente atender o cliente em outras áreas. Ele se afeiçoou ao escritório, Com enfim, né? certeza. Com certeza. Quando você me mandou o seu currículo, você falou do BAF Group. E eu fiquei muito curiosa do que é isso, como funciona isso, principalmente as soluções esportivas, Bruno. Eu Que eu sei sou que você é meio também, atleta, né? Você é eu sou, meio assim, não sei se é meio ou se é um atleta real, assim, né? Você sou conta. meio. Eu sou um entusiasta da vida saudável, né? E o Buff Group a gente pensou da seguinte forma: a gente criou empresas satélites que circundam a advocacia, que tem a cara da advocacia. Então veio a minha mentoria, que é para profissionais que estão mais ou menos a partir do quinto ano da advocacia, que a gente sabe que começa o teto de crescimento, começa a não entender para onde vai, qual seria o próximo passo, então serve para clarear a ideia dessas pessoas e trazer organização. Então a gente fez a mentoria individualizada e a mentoria coletiva. A gente tem também o nosso livro, certo? Que foi Sete Passos para uma Advocacia Lucrativa. Esse livro foi um presente que eu fiz para inicialmente para minha primeira turma de mentoria. Eu falei para eles, eu preciso fazer algo que de Tenho fato autografadíssimo aqui, maravilhoso. eu falei, eu preciso fazer algo para vocês que, enfim, que guarde isso e foi uma vomitada mesmo que eu escrevi rapidinho esse livro. Foi uma coisa assim que para mim foi excelente. O do esporte, a gente primeiro começou com o Buff Running, que foi algo voltado para a corrida dentro do escritório. Agora a gente está com o Buff Fit. Então a gente vem, obviamente, fizemos o Buff Financial, que era para fazer, que era não, que é para fazer cálculos de execução previdenciário para advogados que não dominam a parte, para não perder para o INSS. Então a gente faz também essa parte. Então a gente foi olhando o que é que dava para monetizar dentro da advocacia que circundasse com o escritório e acabou vindo a calhar. E o próximo projeto que ficou ainda guardado depois da mudança é o Lawyercast, né, que é o podcast para advogados também, mas ele está guardado ainda para o momento certo. Quando Deus disser, agora é a hora, a gente vai tirar ele do papel, mas já tem logo, já tem tudo, então vai acontecer. E Tá, aí já. eu sou muito inquieto, então faz parte da minha vida ter abraçar essas coisas e porque isso me dá mais energia, ao contrário de outras pessoas que se cansam. Então eu sou assim e eu jamais vou puxar o freio de mão em relação a isso, porque me faz bem. Para outras pessoas podem ter burnout, mas para mim é o meu alimento, porque eu me vejo não com um propósito financeiro, é muito mais o servir ao próximo e ver transformação nas pessoas de fato que me motiva, como você falou, dinheiro é consequência do trabalho bem feito, aconteceu, tá tudo certo. Então, ele vem para mim naturalmente. E uma coisa assim que eu acho que é muito interessante, como você. Porque é diferente se você falasse assim: olha, o BAF Group a gente tem um posto de gasolina, a gente tem É, uma loja, não era sei o que. esquisito. Não, mas é Exato. tudo concentrado para o teu universo Isso. jurídico, né? Então, isso acaba sendo um inspirador para a tua equipe é incluída dentro desses projetos, sem dúvida nenhuma. Sem O dúvida. esportivo, você está cuidando da tua cultura de saúde interna do teu grupo, né? Querendo ou não, a gente tem esse reflexo positivo, entre outras tantas coisas, né? Quando você escreve um livro. Você está dizendo para a sua equipe: olha, é possível. Você quer? Você tem o Verdade. desejo de fazer isso, né? Então aqui estou eu aqui te dizendo que é possível, né? Então isso é tudo muito, muito legal. Bruno, a gente tem um trilhão de assuntos para conversar.
E assim, é sempre Verdade. bom falar com você, porque, enfim, é um aprendizado de vida real, né? Então, isso eu acho que é assim, não tem preço. Você poder compartilhar com a gente toda a tua experiência, que não é de tão longo tempo assim, você não é um advogado de 30, 40 anos de É, história, né? E já é uma história com, como você disse, resultados, e contra resultados não tem argumento, né? É só num crescentezinho, não fazendo nenhuma besteira, a gente vai continuar crescendo e com certeza. levando adiante os nossos projetos. Hoje, quando você olha a advocacia assim, para os próximos anos, 2030 até está perto, né? Mas quando a gente olha, você é um advogado jovem, né? É, alguém que está no fronte com toda a energia que você tem. É óbvio que a gente olha para frente e vê uma série de, enfim, sinais, como eu falei, que estão acontecendo. Como é que você vê hoje? Você falou que vai trazer sócio, você já trouxe alguns elementos ali do que é importante esse sócio ter. Mas quando você olha meio lato sensu, não só o Bruno, o que é importante hoje um sócio ter na bagagem, considerando todo esse cenário de mudança que a gente está vivenciando? Perfeito, Lara, excelente pergunta. A gente está com um choque geracional muito forte. Essa geração nova que vem chegando, por mais que a gente não consiga conceber ou compreender a cabeça deles, e causa às vezes muito estranhamento e conflitos, a gente vai precisar deles porque é mão de obra e todo escritório é composto por pessoas e processos, certo? Isso não tem como dissociar isso. Então, o primeiro desafio que eu vejo muito forte vai ser resolver, sanar esse conflito geracional. E dentro dessa situação, a gente tem que descer um pouquinho do nosso pedestal, de que no meu tempo era assim, era assado, de que a gente tinha força para batalhar, essa história que a gente já sabe, que todo mundo conhece, e entender quais são os anseios dessa nova geração. Essa nova geração não tem anseio em conquistas, como a gente tem de, sei lá, conquistar um apartamento, conquistar um carro, viagens, experiências, enfim. A gente tem isso na nossa bagagem. Enquanto que a nova geração quer experiências, quer estar no lugar que ela se sinta pertencente, estar num lugar que respeite a cultura deles, que respeite toda essa situação. Não significa que nós vamos nos moldar a eles, mas a gente pode, de alguma forma, contribuir para que esse atrito seja menor e seja menos conflituoso, né? Essa relação. Essa é a primeira premissa para mim. E eu vejo que o líder vai precisar ter essa capacidade de adaptação de comunicação. O líder ele vai ter que desenvolver muito maior estrela da liderança dele, que é comunicar, contratar, reter, ele vai ter que delegar, ele vai ter que cada vez mais criar maturidade profissional, transmitindo, por exemplo, a sua história, a sua referência. Eu costumo dizer para ele sempre a minha história. Eu dou livros aos meus estagiários, eu indico livros, eu indico podcasts, justamente para que ele desenvolva essa maturidade profissional, esse senso de responsabilidade também. Eu atribuo responsabilidades para eles também, porque eu digo para eles o seguinte: vocês são capazes. Eu já tive a ideia de vocês, já tive os mesmos medos que vocês tiveram, mas vocês são capazes, está tudo aqui, ó, dentro de vocês. Então, falta essas pessoas também que deem a mão e entendam o outro lado. Né? E o líder precisa inspirar, Lara, não tem jeito, ele tem que ter uma história inspiradora. Ele não vai conquistar no grito, ele vai conquistar, como a palavra já diz, na conquista, não é mais imposição. Aquele chefe antigo que eu remunero e é eu que mando, acabou isso. É a coisa da inspiração. Eu faço porque você me inspira. Eu faço porque eu vejo em você verdade. Eu faço porque, de fato, você me traz motivos para me levantar, entendeu? E não só por mim, né? Por eles também, por eles construírem o futuro deles. Então, eu mostro sempre isso para eles que é possível e que os líderes precisam aprender a ser líder, porque estão ainda com aquela cabeça antiga de chefe. Essa daí pode esquecer que está completamente obsoleta e desatualizada e vai fazer com que haja a perda da maior matéria-prima que um escritório pode ter, que são as pessoas, por mais que a gente tenha. E esse ponto que você puxou, ele é um ponto fundamental, porque a única forma de você crescer numa advocacia, né, e ela realmente ir se desenvolvendo, e aquele que está é, mais prata da casa já há mais tempo, ele ia alçar voos diferentes e trazer outras responsabilidades para o seu colo, pela própria maturidade, pelo próprio crescimento, pelo próprio envelhecimento da pessoa, né? Porque é isso, a gente vai ficando velho, né?
Não tem. Exato. E esse envelhecer, ele é muito bom, porque nós somos pessoas diferentes ao longo de uma carreira. Você, como enquanto 20 anos, você é uma pessoa, com 30 você é outra, com 40 você é outra. Então, é, a mesma coisa dentro do escritório. O advogado jovem que acabou de sair precisa de alguns inputs diferentes do advogado que já está há mais tempo. E aí, isso não tem nada a ver com passar a mão na cabeça das pessoas, porque eu acho que quando você fala assim, Perfeito. ah, vamos fazer vamos entrar em paz, não é? Vamos fazer um armistício entre essas gerações. Concordo com você que a gente sempre vai achar que o nosso tempo era melhor. É uma defesa, né? Só Normal. que a vida acontece para frente, o que já aconteceu já era, não tem. Já foi. Então, ou eu enxergo que para frente, e é uma coisa que eu falo para mim, tá? Eu já sou uma pessoa quase de idade, né? Então, assim, eu falo assim, gente, eu quero conviver com quem é novo, mais Com novo certeza. que eu, que traz outras coisas, é assim, me bota para aprender coisas, né? Isso é o jeito de eu estar antenada com o presente, né? Então, assim, fazer isso dentro do escritório, conviver com essas pessoas, sabendo que cada um tem sua responsabilidade, como eu falei, não quer dizer passar a mão na cabeça. Você tem que ter seus valores muito claros para falar, ó, você quer ter responsabilidade? Você quer assumir novos desafios? Eu tenho para você, mas faça por onde? Me entrega seu Exatamente. resultado também, né? E eu vejo muito você assim, com essa pegada exigente de vamos ter comportamentos de sócio, né? Vamos ter Eu comportamentos. sou, eu sou, Lara. Inclusive, um dos nossos valores é o sentimento de dono, do valor do escritório. Sentimento de dono e melhoria contínua, justamente porque eu acredito que todo mundo que entre no escritório, ele tem a possibilidade de ser sócio, porque nós somos um escritório, querendo ou não, pequeno, mas com cara de grande. Então, é esse o momento de quem quer crescer, porque quando cresce demais, a janela de oportunidade fica cada vez menor, obviamente. Então, um movimento natural, né? A pessoa vai ter que me ofertar muita coisa para a gente poder dar a oportunidade para ela, enquanto que hoje não é que ela não tenha nada a me oferecer, mas óbvio que se ela tiver vontade muito grande, aquela aptidão e abertura para querer fazer acontecer, ela já vai ter meio caminho andado para conquistar e galgar isso daí. Eu cobro deles como se fosse uma pessoa de anos de experiência, porque eu acredito que a forja é feita na trincheira, a gente tem que aprender dessa forma. É isso aí. Nossa, É. muito bom. É isso, né? Dá para sonhar ser advogado, dá para sonhar ser empreendedor. Eu vejo, eu sou uma apaixonada pela nossa profissão, porque eu falo, gente, não tem como você não fazer um escritório dar certo num país como o Impossível. nosso, Só com tem tanta problema. legislação, com tanto problema, com tanta diversidade, com tantas questões, né? Então, assim, fazendo o trabalho bem feito, sonha aí, faz a sua parte, né? Que o resto vem. Nossa, muito bom. Exatamente. Último, nós vamos dizer assim, conselho teu, Bruno, como mentor, como líder, como sócio, como alguém que é estrategista do próprio escritório e ajuda outros também a crescer. Qual é o grande conselho de tudo isso que você faz, que você pudesse falar assim, para alguém que está chegando, essa pessoa que está com 5 anos de formado e que chega para você, qual é a grande mensagem? Claro, eu tenho na minha mente que em toda mesa que a gente chegar, a gente tem que esvaziar o copo, né? Porque a gente não sabe absolutamente nada, essa é a grande verdade. Em todos os dias a gente está aprendendo coisas novas, seja eu que tenho 11 anos, seja, enfim, você que já tem uma carreira brilhante, não sei quantos mil livros publicados, enfim. É realmente um ser humano diferenciado, mas a gente tem que estar com o copo vazio. A segunda coisa que eu digo é saber o que perguntar. Você não vai fazer perguntas que não são inteligentes, né? E as pessoas precisam melhorar essa capacidade de saber perguntar, né? Porque uma boa pergunta, para uma boa resposta, tem que ter uma boa pergunta, tá? E as pessoas perderam essa capacidade de de criar raciocínios em prol disso daí. E a terceira coisa que eu acho que falta no ser humano hoje, como um todo, é a coragem, certo? Coragem, para mim, é fundamental. E minha vida foi feita de coragem. Então, eu soube muito cedo que eu tinha que dar certo para ajudar minha família.
Eu perdi duas filhas para uma doença chamada trombofilia e não faltou coragem na minha casa. A gente ainda tem a esperança, a gente ainda tem coragem de que vai dar tudo certo nas próximas, quais foram que seja as próximas gestações, porque é justamente isso, ter coragem de se frustrar, ter coragem de levantar, de que pode dar errado, mas que também pode dar certo. Então, o corajoso, ele sempre vai ser premiado. Então, essa geração precisa realmente ter coragem, ter propósito e ter tesão mesmo para fazer as coisas, porque isso está acabando com eles, essa falta de direcionamento, propósito e vontade de fazer as coisas. Maravilhoso. Olha, assim, não tenho palavras para te agradecer ter aceito o meu convite, porque é isso, né? A gente não gasta ficha à toa. Eu sou desse time, né? Então, assim, é uma alegria poder conversar com você, saber a tua história, entender a tua forma de pensamento, porque isso, de novo, né? A gente está falando aqui para muitos advogados, advogadas que nos ouvem que têm as mesmas dúvidas, que têm às vezes as mesmas aspirações e tudo mais, e muitas vezes falta esse elemento que você trouxe aí no final, que eu concordo com você. é, Nenhum advogado que queira realmente ser bem-sucedido, se ele não tiver coragem de enfrentar um Não vai. juiz, se ele não tiver coragem de abrir o seu próprio escritório, de se posicionar, eu sou um advogado disso, não sou daquilo, eu sou assim. Ah, tá todo mundo falando que tem que fazer isso. Não, eu não sou essa pessoa, eu sou outra pessoa. Você tem que ter coragem para fazer isso tudo, né? E enfrentar, né? Quantas vezes, pelo menos assim, comigo foi assim, né? No meu Comigo também. Lá atrás, quando uma É, advogada chegava um caso que eu nunca tinha visto, eu falava, não, eu vou estudar, eu vou dar conta, eu vou fazer. Se eu não sei, eu vou descobrir como é que faz. Então, são pequenos atos de coragem todos os dias que vão fazendo a gente ter mais autoconfiança, acreditar que a nossa profissão é uma profissão absolutamente necessária para o equilíbrio das relações humanas que acontecem em qualquer área, na previdenciária especialmente. Então, assim, é uma alegria receber você aqui e para a gente poder trocar essa nossa ideia nesse nível filosófico, que às vezes a gente acha que é só um papinho, né? Que é só uma coisinha. Ah, não, vamos falar do escritório. Não. Tem muitas coisas que você trouxe aqui que são reflexões importantes aí para quem nos ouve, para mim, eu estou aqui assim, falando, nossa, isso aqui, nossa, o Bruno falou. Então, assim, obrigada mais uma vez por você ter aceito o meu convite. Pô, Lara, eu que agradeço a você por ter lembrado de mim. Eu que sou realmente uma partícula no meio desse mundão da advocacia, mas te agradeço imensamente porque você, para mim, é minha maior referência quando o assunto é gestão, quando o assunto é posicionamento, quando o assunto é uma pessoa que trilhou uma jornada brilhante, que não tem máculas, que não tem manchas, que não tem nada a corrigir. Então, eu me inspiro muito em você. Então, foi um grande presente estar aqui, realmente. Eu fiquei muito emocionado, muito lisonjeado, e porque realmente você é a minha grande referência. O meu livro saiu porque eu me inspirei nos seus livros e você faz parte da minha vida, de fato, muito mais do que você imagina, justamente porque onde eu vou, eu propago seu nome muito positivamente. Eu falo, vocês precisam Querido. conhecer a maior pessoa que eu conheço em gestão, Maracelo. Então, para mim, foi um presente. Tudo que você me pedir aí, sou seu súdito. É um Muito querido, obrigado. muito bom, conta sempre comigo. E que a gente Obrigado, Lara. volte a se falar mais vezes. Nós vamos fazer um Com capítulo 2 certeza, aqui, daqui uns anos, para você me contar evoluções aí, o com que aconteceu no certeza. escritório, os outros 10, as 10 unidades que você vai fazer. Eu quero ver essa história Amém. se construir. Um beijo para Amém. você, fica com Beijo. Deus e mais Tchau, sucesso. tchau. Amém, tchau, tchau. Que conversa maravilhosa que essa com o Bruno. É realmente uma pessoa que traz aí uma história vivenciada, né? Desafios superados e outros desafios que virão, claro, mas com muita coragem, como ele disse.
Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso podcast hoje, então se inscreva se você ainda não está inscrito, tanto lá no Spotify como no YouTube, já encaminha para um colega advogado, uma colega advogada, e se você quiser trazer comentários aí sobre as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, esse nosso episódio, eu vou ficar muito feliz de te ouvir. E eu te convido para nos seguir nas redes sociais, só pesquisar nossos nomes, do nosso convidado Bruno Freitas, e o meu no Instagram, no LinkedIn. E no próximo episódio conversaremos com mais um sócio fundador, mais uma sócia fundadora. Então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo. Até lá!